Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo. Aqui nós vamos responder uma pergunta muito importante. Por que você sente o que sente? E para que possamos responder essa pergunta, é necessário compreender o funcionamento do cérebro, para que você possa entender de onde vem, por que aparece. Garanto que você não escolheu estar assim. Existe um motivo, e é esse motivo que nós iremos olhar aqui. Eu sou Arthur Santos, hipnoterapeuta, e nós vamos falar de neurociência. Mas não se preocupe, eu não vou trazer nenhum conceito complicado. Na verdade, tudo muito básico, tudo muito simples, para facilitar o seu entendimento e para que você possa ter uma compreensão na qual ninguém nunca te explicou. Para que você possa entender por que você sente o que sente, é necessário entender um conceito básico. Existe um caminho. Existe o ambiente, existe o processamento e existe o comportamento. E por que Arthur está falando disso? Porque é um caminho neural. E um pouquinho mais para frente você vai compreender isso. Primeiro vamos falar do ambiente. O que é o ambiente? Imagine que o seu corpo ele é uma grande antena, um grande receptor. E a todo momento você está recebendo sinais desse ambiente. O ambiente é tudo ao seu redor. Então ali tem cheiro, tem sons, vozes, entonações, timbres. Tem a sua visão que você enxerga tudo o que está acontecendo. Tem a sua pele que você encosta, você sente se é rígido, se é macio, se é áspero, se é liso. Você sente a textura, você sente a temperatura, se está frio, se está quente, a temperatura do ar. Você sente a brisa, o vento. Quando algo pinga em você, você sente a viscosidade e também a sua temperatura e muitas outras sensações, o cheiro, o olfato, o paladar. Tudo isso você capta a todo momento e a todo instante. E o que acontece quando o seu cérebro capta esses sinais? Ele processa. O nosso cérebro, ele está a todo momento respondendo milhares de perguntas. O que é? Eu conheço? Eu já vivi? O que isso me recorda? Está perto? Está longe? É perigoso? Não é perigoso? E vai respondendo milhares e milhares de perguntas. E através desse processamento vem o comportamento. O que eu irei fazer diante a isso que está acontecendo comigo? Então, só para você entender essa forma aqui bem básica, existe um caminho. O ambiente, que é o que gera estímulos para você, o processamento desse ambiente, que é onde o seu cérebro identifica tudo em relação àquilo que está acontecendo, e o comportamento final. Deu para pegar essa linha? Poxa, Arthur, então o problema é o ambiente? Não. O problema é o processamento. Bom, Arthur, e o que é o processamento? Imagina que aí dentro de você, na sua mente, existe uma grande biblioteca. E essa é a biblioteca da sua vida. Poxa, Arthur, mas eu não me recordo da minha vida toda. Tudo bem, não é porque você não se recorda que não esteja aí. Está tudo aí. E para que serve esse processamento? Esse processamento é toda a sua vida, tudo que você aprendeu desde quando você estava no útero da sua mãe. Está tudo armazenado aí dentro. E tudo serve exatamente para uma resposta, para um comportamento. Pois se você sabe qualquer coisa hoje, é porque em algum momento você aprendeu, em algum momento você teve contato com o que você sabe hoje. Então, o processamento, ele serve exatamente para distinguir, para definir, para identificar o que isso aqui, esse ambiente, significa de acordo com as minhas interpretações, de acordo com a minha vivência, de acordo com tudo o que me aconteceu ao longo da minha vida. Então, esse processamento é essa biblioteca imensa aí dentro da sua mente, onde o seu cérebro consulta, aonde ele busca informações, onde ele busca respostas na sua vida. Então aí é onde está armazenado todo o seu conhecimento. Se você tiver um pouco mais de interesse,
essa região se chama o nosso hipocampo, é onde estão todas as nossas memórias. Bom, Arthur, mas já que existe o ambiente, existe o processamento, que é onde está toda a minha vida, toda a minha história, e o meu comportamento é baseado nesse processamento, mas como que eu tenho controle sobre isso? Nós não temos controle. O seu cérebro, ele decide por você. Nós não temos controle sobre nada. Se tivéssemos, você escolheria ter ansiedade? Você escolheria estar com depressão? Você escolheria ser compulsivo? Possuir algum vício? Ter insônia? E por aí vai, diversos conflitos. Posso até citar algumas questões físicas, alergias, dores crônicas, fibromialgia, gastrite. Você escolheria tudo isso? Você não escolhe sufocamento, todas as fobias que existem, pânico, por aí você escolheria ter isso? Você não escolheu. O seu cérebro faz você se comportar desse jeito por algum motivo. E você não escolhe. Por que isso acontece? Porque tudo isso acontece de forma automática. Nós vivemos 99% durante o nosso dia inteiro. Durante 24 horas, 99% desse tempo, nós vivemos de forma inconsciente. Poxa, Arthur, como assim? Significa estar desacordado? Não. Inconsciente ou consciente não é um estado mental. É uma forma do cérebro trabalhar. E quem descobriu isso foi Daniel Kahneman, que existem essas duas formas do cérebro trabalhar. O modo rápido e o modo devagar. E só para você poder entender qual é a diferença de um para o outro, o modo rápido, que é o inconsciente, é essa forma rápida. O cérebro é muito preguiçoso, então ali ele não gasta tempo, não perde energia, nem faz esforço. Isso é tudo que você faz durante o seu dia a dia. Desde o momento que você acorda, você não pensa, você simplesmente acorda, levanta, escova seus dentes, toma seu banho, toma seu café da manhã, se arruma, vai trabalhar, executa o seu trabalho, volta para casa, faz almoço, almoça, tudo isso. Tudo que você faz durante o seu dia a dia, você faz sem pensar, de forma inconsciente. Porque se você fosse parar para pensar, se você fosse utilizar o seu consciente, você ia perder muito tempo. Isso também, esse cálculo, ele entra dentro de todo o seu funcionamento corporal. Os músculos, os nervos, se você precisar esticar um braço, para você ter que pensar em esticar um braço, você teria que ter controle sobre os seus músculos, sobre os seus nervos. Você teria que relaxar uns e tensionar outros, porque se você tensiona todos ao mesmo tempo, seu braço ia ficar parado, ia ficar rígido, ele não ia se mover. Então todos os movimentos que nós fazemos de forma inconsciente. Nós simplesmente fazemos o cérebro que comanda tudo. O cérebro sabe a força que nós precisamos para poder pegar um copo, para poder se levantar, para chutar uma bola, para chutar um papel, seja o que for, para pegar um celular. Quando você está na academia, o seu cérebro sabe a força que seu corpo precisa fazer para levantar aquele determinado peso. Assim como para pegar algo muito mais leve, você não precisa fazer tanta força. Você sabe distinguir tudo isso de forma inconsciente. Arthur, e o que seria o consciente? É tudo aquilo que você leva tempo, esforço e gasta energia. Normalmente você faz isso quando você estuda, quando você está aprendendo algo novo, quando você precisa resolver um problema que você vai gastar tempo, energia e vai fazer esforço para pensar em como resolver aquele problema, quando você precisa planejar algo. Então, aí sim, coisas que você gasta tempo, gasta energia e faz esforço. Aí você está utilizando o seu consciente, porque você vai precisar pensar nos mínimos detalhes. Agora, até os problemas no seu trabalho que você já acontece normalmente e que você já sabe como resolver aquilo de forma rápida, alguém fala, aconteceu isso, você já vem logo a resposta, é só fazer isso. Isso é o seu inconsciente trabalhando. É o seu lado inconsciente trabalhando. A resposta já vem, igual se eu te perguntar quanto que é 2 mais 2, você já sabe porque você já estudou. Você já tem essa resposta dentro de você. Se eu perguntar quanto que é 2 mais 2 vezes 4 dividido por 1 vezes 3, mais não sei quanto, aí você vai ter que pegar um papel todo, anotar todo o cálculo para poder pegar a calculadora e poder resolver. Lembrar das fórmulas, lembrar se é mais, se é menos, multiplicação, divisão. Então, essa é a diferença do consciente e o inconsciente. O inconsciente, você tem a resposta rápida, automática, isso é a todo momento. Isso serve também, poxa, mas se eu preciso falar algo com alguém, eu estou utilizando o meu consciente. Não. Às vezes você até esquece, você sabe que você precisa falar algum assunto com alguém, você até esquece,
Mas aí quando você vê aquela pessoa, ou você ver aquela pessoa já te recorda, poxa, eu preciso falar com aquela pessoa sobre isso. Então o seu cérebro está todo momento buscando o que está acontecendo no seu ambiente e busca informações no seu banco de dados, na sua biblioteca, no seu processamento. Entende? Percebeu a diferença entre o consciente e o inconsciente? E, poxa, você está falando sobre ações. Sim, mas os sentimentos é a mesma coisa. Não muda em nada. Então, só para poder relembrar e fortificar isso um pouco mais aí em você. Então, você aprende algo, você aprende, você pratica aquilo. Em algum momento, como eu falei, o cérebro ele é preguiçoso. Ele vai transformar tudo em consciente para facilitar a sua vida, se ele ver que é importante para você. Então, qualquer coisa que você faça repetidamente, ele entende que isso é importante para você, ele vai transformar no inconsciente. Então, se você estuda algo, estuda, e daqui a algum tempo você não vai precisar mais estudar aquilo, porque já vai ter entrado essa informação, vai ficar registrada de tanto você estudar aquilo, se você não entendeu que aquilo é importante para você. Ele vai armazenar. E você não vai precisar mais ficar recordando, poxa, como que era aquilo? Como que é isso? Como que funciona? Assim como se você pegar qualquer profissional na sua área, eu tenho certeza que no primeiro dia não foi fácil. Independente de qual área que seja. Possa ter estudado antes, depois começou a executar, eu tenho certeza que não foi fácil. Até no início do estudo, quanto no início da execução. Mas depois de tanto praticar, se tornou algo muito simples. Mas por quê? A prática, lembra aquele ditado? A prática leva à perfeição, exatamente isso. Porque o seu cérebro entende que é importante para você. Então você não vai precisar mais ficar se recordando, ou pegando algo para se relembrar, ou perguntando, você já vai saber executar. E por isso que qualquer profissional é excelente na sua área, de tanto executar. Assim como o jogador de basquete, ele é excepcional, consegue acertar a bola, que é quase o tamanho do aro, lá do início, do meio, do outro lado da quadra, porque ele é tão bom, ele repete tantas vezes aquilo, o cérebro sabe exatamente em qualquer parte da quadra qual força, ângulo, como jogar a bola. Os jogadores de beisebol, lutadores, se você vê uma luta de boxe, qualquer tipo de arte marcial, a velocidade de golpes é sensacional, porque um já está prevendo o que o outro vai fazer. Quando um dá um golpe, o outro já está prevendo o que ele pode fazer depois, já está se defendendo, se preparando para contra-atacar. Então, cada um se torna excepcional na sua área. Eu estou falando de esportes, mas isso pode ser para médicos, para todos, um cozinheiro, um professor, isso é em qualquer área, um mecânico, um pedreiro, isso é em qualquer área, hidráulica, eletricista. E isso eu estou reforçando aqui em questões físicas, mas é para você poder entender que o emocional também funciona da mesma forma. Não é diferente. De tantas vezes você ter um sentimento ao longo da sua vida, por qualquer motivo que seja, o seu cérebro ele vai trazer com você esse sentimento. Entende? Então, existe o consciente e o inconsciente. Não são estados. É a forma do cérebro trabalhar. Um último exemplo, que eu gosto muito de citar sempre, para quem sabe dirigir, não sei se você já sabe dirigir ou pilotar moto, eu tenho certeza que no primeiro dia que você foi dirigir, mas no primeiro dia mesmo, no primeiro dia que você sentou para aprender, não foi fácil. Você já entendeu onde é a primeira, segunda, ré, fazer baliza. Eu tenho certeza que se você pegar o carro no primeiro dia da sua aprendizagem, se você saísse para a rua dirigindo e um outro carro freasse na sua frente rapidamente, você iria colidir, porque você não teria a resposta rápida para onde frear, freio de mão, o que fazer. Agora hoje, depois de tanto tempo dirigindo, eu tenho certeza absoluta que se você estiver dirigindo um carro, até falando no telefone ou conversando com alguém, e se um carro freia bruscamente na sua frente, você vai conseguir parar e você não vai nem pensar, seu corpo simplesmente vai reagir. Você vai frear no freio, vai puxar o freio de mão, vai dar um jeito de parar aquele carro para evitar um acidente. E é exatamente assim que funciona. O seu cérebro, tudo que ele puder para transformar de uma forma inconsciente, ele vai fazer. Isso é para facilitar a sua vida. Como eu falei, ele odeia perder tempo, gastar energia e fazer esforço. Então, tudo que ele puder fazer para transformar no inconsciente, ele vai fazer. Eu estudei, eu aprendi, por isso que eu estou passando essas informações para você. Porque é algo que eu já estudei. E hoje eu não preciso ficar lendo, não preciso ficar pesquisando, relembrando, porque é uma formação simples que eu posso passar para você, porque eu já possuo esse conhecimento, porque já está armazenado
no meu banco de dados, na minha biblioteca, no meu processamento. Entende? Poxa, mas o que tudo isso tem a ver com o meu conflito emocional, com a minha ansiedade, com a minha compulsão, com a minha raiva, com a minha angústia, com o meu vício, enfim, com a minha ansiedade, minha insônia, bruxismo, por aí vai. O que isso tem a ver? Tudo. Porque vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos dizer que ali aos seus 2 anos de idade, você acordou durante a noite e o quarto estava escuro e você não via seus pais por ali, por perto, que são as pessoas que têm que cuidar de você, proteger, e você fica com medo do escuro, você fica com medo de algo acontecer com você. Talvez você pode pensar também que seus pais tenham te abandonado, você pode se sentir sozinho, pode sentir uma solidão. Isso é real? Seus pais te abandonaram realmente? Algo te aconteceu enquanto você estava ali no escuro sozinho? Seus pais te deixaram ali por mal? Não era só um momento de dormir. Mas independente do contexto hoje, nós somos adultos, nós entendemos aquela situação hoje. Mas você, quando tinha apenas 2 anos de idade, talvez ali nos seus 2 anos de idade, fosse o último dia da sua vida. Talvez você não fosse passar daquele dia para você aos seus 2 anos. E você sentiu aquele mix de sentimentos, sensações e reações físicas. Talvez coração acelerado também, falta de ar e por aí. E vamos dizer que depois, aos seus 3 anos, tenha repetido isso outras vezes. Aí, aos seus 6 anos, seu pai chamou sua atenção, sua mãe chamou sua atenção. Tá? Crianças correm, fazem barulho, gritam, fazem bagunça, quebra algo. Acontece, são crianças. Mas o pai chama atenção. E aí, novamente, você pode sentir ali frustrado, sentir uma solidão, se sentir angustiado, se sentir triste. E ao longo da sua vida, você vai vivendo situações onde esses sentimentos vão aparecendo novamente, independentemente do contexto. Não importa o contexto. O que importa é o sentimento. Então, daí ali aos seus 10 anos, seus amigos riem de você por alguma coisa, você vira motivo de chacota, e aí você se sente ali solitário, porque seus amigos, quem você gosta, estão rindo de você. Mesmo que foi só por um momento, todo mundo voltou a ser amigo novamente, nunca deixaram de ser amigo só porque riram. São jovens, e jovens riem de tudo, implicam com tudo. E depois você se vê numa discussão, e depois numa briga, e depois problemas no trabalho, e vem se repetindo sempre aqueles mesmos sentimentos ao longo da sua vida. E hoje você está aí ansioso, às vezes na hora de dormir, às vezes na hora de trabalhar, às vezes na hora de sair, às vezes para viajar. Não importa o contexto. O que importa é que o seu cérebro armazenou por muitas vezes aquele sentimento. E é por isso que você sente hoje. Poxa, Arthur, já aconteceu coisas comigo, mas eu não vinha carregando esses sentimentos comigo. Mas depois que teve um determinado acontecimento na minha vida que disparou a ansiedade em mim. E tá tudo bem, não tem problema. Às vezes você não vem carregando ansiedade com você desde a sua juventude. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não, tem pessoas que começam após algum determinado evento na nossa vida. E é assim mesmo. E isso eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Eu só quero que você entenda que existe, para você ter um conflito hoje, existe uma linha neural. E essa linha neural de memórias, de acontecimentos que estão sendo ativadas e estão fazendo você ter esse comportamento aqui hoje. O comportamento que eu falo é o seu conflito. O comportamento é a etapa final. Ambiente, processamento, comportamento. Conflito. Tá bom? Então, já que existe essa linha neural, já que você não escolhe, acontece tudo de forma automática, de forma inconsciente, por que o cérebro faz isso? Por que ele faz você sentir isso que você está sentindo? Que é a nossa pergunta inicial. A única função do nosso cérebro, ele só tem uma única função, que é fazer com que você sobreviva e fazer com que você pertença. Sobrevivência, pertencimento. E isso, em questão de sobrevivência, também caberia proteção. Está dentro de sobrevivência. Então, tudo que for para fazer para te proteger, para fazer com que você sobreviva, ele vai fazer, mesmo que isso te cause uma dor. O nosso cérebro, ele é um complexo ali
de sistemas de ligações neurais, várias partes do nosso cérebro, ínsula, hipocampo, amígdala, giro do símbolo anterior. Então tem muitas conexões ali complexas e elas fazem um balanceamento. Se vale a pena você gastar energia com aquilo ou não. Se vale a pena você sair de casa. Poxa, se eu sair de casa, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me julgar. Algo de ruim pode acontecer. Disso de acordo com as referências da sua vida. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um pensamento, tem um sentimento, cada pessoa tem uma vida. Você só é quem você é hoje por causa de tudo que você viveu, por causa de tudo que você pensou e por causa de tudo que você sentiu. Se você nascesse em outro país, você seria outra pessoa totalmente diferente, seriam outros pais, outra vivência, outra cultura e por aí vai. Então, o cérebro é o mesmo, só vai mudar de acordo com as referências que você possui, tá bom? Então, a função dele é sempre proteger e sobreviver. Então, meu pensamento é, eu vou sair, mas eu posso ser julgado, algo de ruim pode acontecer, e se eu for julgado, se algo de ruim acontecer, se as pessoas girem de mim, de acordo com toda a minha história de vida, isso tudo acontece muito rápido e inconscientemente, tá? Com toda a minha história de vida, com toda a minha biblioteca, com todo o meu processamento, isso não é bom. Então, o que o seu cérebro faz para te proteger? Te manda ansiedade, te manda insegurança. Não, você não vai sair não. Sair para você é ruim. Então, ele te protege assim. Os sentimentos são muito bons, porém, eles só estão no momento errado. Sabe por que os sentimentos são bons? A ansiedade é boa, a raiva é boa, o medo é bom. Imagina se você viver sem medo nenhum de nada. Você vai subir no prédio, você vai sair andando pela marquise ali, você pode cair e morrer. Se você não tiver medo, você tá nem aí. Você vai mesmo, e se cair, caiu. Agora o medo não, o medo vai fazer você se precaver para que nada de ruim te aconteça. Porém, quando esse medo é excessivo, ou quando ele está onde não tem que estar, aí vira um problema. Mas o cérebro está fazendo isso apenas para te proteger. Ele está fazendo isso porque ele está se baseando ainda em momentos que aconteceram, mas que não estão acontecendo mais aqui hoje, que não fazem mais sentido hoje. Então, você sair de casa, vão te julgar, algo de ruim vai te acontecer, porque já te aconteceu antes, mas vai te acontecer hoje. Se você olhar para o seu presente hoje, quantas vezes você já saiu de casa, mesmo com ansiedade, e nada de ruim te aconteceu, mas você foi com aquele coração quase que aqui na boca, na garganta, e voltou, e você se sentiu bem quando você chegou em casa. E tem gente que nem dentro de casa fica bem. Tem gente que dentro de casa está na hora de dormir, está na cama, mas está com medo, está em alerta a todo momento. Então, entende a diferença? Os sentimentos são bons, mas não quando eles estão fora do momento que eles têm que estar. Imagine que tem um cachorro, você está na rua e tem um cachorro raivoso, grande, um pitbull, um rottweiler, mas raivoso mesmo, vai acabar com a tua vida. O medo, seu corpo vai ficar todo tenso, seu coração vai acelerar, isso vai ser bom para você dar no pé, para você se proteger, você vai conseguir subir numa árvore com ninguém, porque é a sua sobrevivência. O seu cérebro está dando comando pro seu corpo todo fugir dali. Ou você fingir de morto. Também pode acontecer. Ou brigar. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa também. Como que você vai reagir em certos momentos de perigo. Vai depender da criação de cada pessoa, do processamento de cada pessoa. Brigar, se fingir de morto ou fugir. E você vai conseguir fazer e você vai dar conta, porque seu corpo vai te preparar para isso. Aquele medo vai te preparar para isso. Entende? A ansiedade, você precisa resolver um problema, você está no seu trabalho, tem um problema, você não sabe como resolver, então você fica ali um pouco ansioso, sua mente começa, a ansiedade acelera seu coração, bombeia seu sangue, seu cérebro começa a trabalhar mais, arranjar a solução daquele problema, isso é ótimo. Mas agora, quando você tem que dormir, e o seu cérebro fica trabalhando, pensando tudo que te aconteceu durante o dia, pensando no que vai acontecer amanhã, no que você precisa fazer amanhã, isso não é bom. Entende? O seu cérebro ele vai estar sempre jogando ao seu favor para te proteger, para fazer com que você sobreviva e fazer com que você pertença. Dependência emocional é pertencimento. Por diversos motivos, você teve que fazer diversas coisas, talvez para chamar a atenção do seu pai, chamar a atenção da sua mãe, e você nunca recebeu a atenção que você queria. Então até hoje você fica correndo atrás dessa atenção, porque você fazendo isso para chamar a atenção, você aceitar certos comportamentos de parceiros para estar com você, mesmo aquele parceiro não sendo bom, você sabe que não é. Mas é melhor você continuar com ele ali sofrendo
do que você viver aquela solidão que você sentia quando era pequena, porque você queria atenção e você não tinha. Então tinha uma solidão dentro de você, um vazio. Então ali as crianças normalmente fazem birra, vão na escola, ficam doentes, tudo para chamar a atenção dos pais. Mas porque estão se sentindo sozinhas, solitárias, abandonadas, e apenas querem chamar a atenção, querem ter a atenção dos pais. E não tem. E quando crescem, hoje aceitam vários comportamentos, agressões, e por aí vai. Só para não viver aquele sentimento de abandono, de vazio. Então, por mais que seja doloroso estar num relacionamento assim, na balança do seu cérebro, o sentimento de estar sozinho, de solidão, ainda é pior. Inconscientemente. Hoje, você racionalmente, e você parando para analisar, é melhor ou pior você estar sozinho? É melhor. Mas não é você que escolhe, é o seu inconsciente. Isso tudo é o seu processamento. Então, por isso que existe uma linha neural. É uma linha neural. Algo acontece aqui hoje no ambiente. O ambiente está te mandando informações. Tem muitas informações. Acontecimentos, pessoas, timbres, vozes, objetos. E você está recebendo todas as informações. E o seu cérebro está processando. E através da resposta desse processamento vem o comportamento. Então, poxa, Arthur, voltando àquela pergunta da linha neural. Para acontecer o seu conflito, existe uma linha neural que está ativa. Uma linha neural que está pegando o ambiente aqui hoje, o acontecimento daqui de hoje, que está levando o seu processamento, está buscando lá nas referências, no seu passado, na sua infância, e ele está trazendo esse comportamento aqui hoje, esse conflito. Existe uma linha neural. Por isso também tem pessoas, como eu falei antes, que vivem a vida inteira e após certo acontecimento, a pessoa começou a ter ansiedade. É muito comum, porque esse acontecimento foi algo que talvez ele nunca tenha passado. E que talvez tenha surgido um sentimento que ele já não sentia, talvez ele sentiu ali até os 10 anos, 12 anos, 15. Depois dessa idade, ele não vinha mais sentindo esses sentimentos. Então, meio que aquela linha neural foi se enfraquecendo. Mas quando teve esse acontecimento aqui, hoje, aí foi muito forte. Então, aquela linha neural é toda reativada. Porque aquela linha neural ela é reativada porque ela não está tratada, ela está com toda a carga emocional. Vamos dizer assim, ela está adormecida, mas está com a carga emocional ali. Então, quando acontece algo aqui hoje que ativa essa linha neural que ela estava ali adormecida, aí começa aqueles sentimentos lá da infância trabalhando. A ansiedade, o medo, e por aí vai o seu conflito de hoje. Poxa, Arthur, mas o que... Vamos falar um pouco, já que estamos falando de sentimentos e conflitos, falar um pouquinho do vício. Tem a ver um pouco também com a compulsão, tá? Seja alimentar, seja por compras. O vício, normalmente pelo que eu trabalho, tá bom? O vício ele vem através de frustrações, sentimentos, dores, e você utilizou algo, seja cocaína, seja maconha, seja o álcool, ou bebida, ou seja que for pornografia, seja compras, a alimentação, doce e por aí vai. Você utilizou algo que supriu aquela dor. Então, quando você utiliza algo que supre uma dor sua, o seu cérebro ele aprende que, poxa, isso aqui me dói. Eu tenho essa frustração. É porque eu sofri muito bullying, às vezes minha família, às vezes eu não percebi que minha família me aceitava, eu sempre me senti rejeitado pela minha família, ou minha família não era como eu gostaria que fosse, minha vida não é como eu gostaria que fosse, enfim, há diversos motivos para ter frustração, ter uma dor aí dentro de você. Isso de acordo com a vida de cada um, lembrando disso, tá bom? Então você utilizou algo, seja qualquer um dessas questões que eu falei, pornografia, alimentação, cocaína, maconha, êxtase, bebidas e por aí vai. Então, quando supre, o seu cérebro aprende. Quando eu sentir isso aqui novamente, qual é o caminho mais rápido que eu tenho? Lembra que ele não gosta de perder tempo, fazer esforço, gastar energia? Ele vai sempre procurar o que é mais rápido. Qual é o caminho mais rápido para poder me livrar disso? Aquela aprendizagem que ele teve quando você usou pela primeira vez e você apagou aquele sentimento. Pode ter certeza. Qualquer pessoa que tem qualquer tipo de vício, pergunta a ela por que ela usa. O que motivou ela a usar quando ela usou pela primeira vez? Tem um sentimento de dor ali dentro dela que mantém ela usando. Porque é uma covardia imensa o vício. Porque você está com a dor, você usa. É como se fosse uma gangorra. Você está com a dor está aqui. Você usou, opa, a sua dopamina veio para cá, a dor diminuiu. Só que quando você para de usar, a sua dopamina vai diminuindo,
a dor não volta para o mesmo nível que ela estava antes. Ela duplica. Ela se torna muito mais forte. E é aí que se torna um vício. Porque para você suprir essa dor que aumentou, não sei quanto mais, você tem que usar mais. E ela aumenta mais. E você usa mais. Então, é uma covardia imensa. Mas tem como resolver. Todo esse vídeo aqui para que você tenha essa compreensão sobre os sentimentos e sobre os conflitos. Então existe uma linha neural. Você já pode vir estar carregando há muito tempo, pode acontecer eventos que estejam, que começaram a alimentar momentos do passado. Tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje faz sentido? Mas o que eu quero que você saiba é que você não está quebrado. O problema é apenas que o seu cérebro está jogando contra você nesse momento. Ele está tentando te proteger e fazendo com que você sobreviva. Mas ele só está desregulado. E o que eu faço é regular ele novamente. Bom, eu não vou falar aqui agora sobre o tratamento em si. Como eu falei, esse vídeo aqui, a intenção dele é fazer você entender o porquê você sente o que sente. O porquê você carrega o seu conflito. E agora que você entende que você não está quebrado, que o problema não é você, que você não é vitimista, que realmente eu acredito na sua dor, por mais que não faça mais sentido ele estar trabalhando assim hoje, porque o que te aconteceu não está acontecendo mais aqui no presente, mas ele ainda continua acreditando nisso por causa das coisas que vão te acontecendo, o que remete ele ao que te aconteceu, e a forma que ele consegue te proteger é mandando esses sinais de alerta para fazer com que você sobreviva. Se você quiser vir conversar comigo, ainda tem alguma dúvida, quer falar sobre algo específico, eu já vou deixar aparecendo aqui um botão, aqui embaixo aqui, para que você possa vir diretamente no meu WhatsApp e conversar comigo. E aqui embaixo aqui também tem alguns depoimentos de pacientes que já passaram pelo processo, falando a sua melhoria, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tudo isso tenha feito sentido para você, que você realmente tenha compreendido o funcionamento do seu cérebro, como que ele funciona, e que a única intenção dele é fazer com que você sobreviva, te proteger e fazer com que você pertença. Venha conversar comigo para trilhar um novo caminho junto e você poder viver a vida que você realmente merece viver.